De um lado na internet a gente tem o pessoal que defende o capitalismo de forma desenfreada, uma máquina que não pode parar, beleza. E do outro a gente tem a galera que defende esse Papai Noel da Rússia aqui, tá beleza também. Mas o meu foco aqui não é em criticar Karl Marx ou criticar capitalismo, ou até é também, mas o meu foco aqui é trabalho infantil. É, nada polêmico aqui, meu intuito. Mas a causa é até nobre aqui. Eu quero focar nesse assunto porque uns dias atrás eu vi esse vídeo aqui estudando sobre Revolução Industrial e eu sei que esse vídeo aí é bem de cortar o coração, eu gosto de trazer os assuntos aqui de uma forma mais descontraída, mas se coloca nesse lugar, imagina você lá, ou imagina se isso daqui fosse um irmão, uma irmãzinha sua, um sobrinho seu. Se você já é pai e mãe, imagina uns filhos seu nessa situação aqui. Bom, como você deve saber, na época da Revolução Industrial, crianças trabalhavam, e muito. E a Revolução Industrial, ela é justamente o momento que marca a ascensão, o crescimento do modelo capitalista, né? Então, seja patrão, trabalhador, fábrica, é nesse momento aqui que isso daqui começa a se expandir. E nessa época que todo mundo que podia trabalhar, trabalhava, e quem não podia trabalhar, trabalhava também, que no caso eram as crianças. E claro, uma cena assim deixa a gente um pouco frustrado com a Revolução Industrial. Mas será que a gente tinha que ficar frustrado com a Revolução Industrial? Tá, o lado ruim é que você tá vendo as crianças trabalhando nessa situação, isso daqui a gente não quer nem pro filho do nosso inimigo, mas o lado bom é que você tá vendo isso daqui. E calma, se você defende Revolução Industrial a todo custo, vamos só ver mais uma coisa aqui. Se você está revoltado com essa cena aqui, como eu falei, é porque justamente você pode estar vendo essa cena aqui. Mas isso não significa que antes da Revolução Industrial isso daqui não aconteceria. Aconteceria, só que você não veria. Lembrando que eu quero tocar aqui principalmente no ponto de trabalho infantil, ok? E se você fosse para pinturas anteriores, você vai ver que no campo, ou seja, antes do pessoal ir para as cidades, a realidade era que a criançada trabalhava também, né? Tudo bem, eu sei que isso aqui é antes de fotografia, isso aqui é pintura, mas muitas pinturas tinham essa necessidade de retratar a realidade, outras pinturas eram justamente para trazer um ar mais de fantasia, mas outras não. E a gente via aqui crianças trabalhando nos campos, e trabalhando muito, inclusive. E o ponto principal aqui é, a Revolução Industrial não inventou o trabalho infantil. Se você pega lá na Babilônia, em 1750, antes de Jesus nascer, você já tinha leis ali que diziam que crianças tinham que começar a trabalhar a partir dos 7 anos. E calma, eu não estou defendendo isso daqui, pelo amor de Deus, mas isso acontecia. E por mais que eu não esteja defendendo, tem uma coisa muito curiosa que acontecia na Idade Média. Se você quisesse que seu filho virasse mestre numa profissão, você teria que colocar ele desde criança para trabalhar para alguém que fazia aquela profissão, seja um sapateiro, seja um ferreiro. Seu filho estaria ali trabalhando para o cara, não só de graça, como você estaria pagando, porque a lógica é, bom, eu estou ensinando essa criança aqui a fazer o meu trabalho. Mesmo que às vezes a criança esteja já fazendo o trabalho muito bem, precisava no mínimo de uns 10 anos ali com o pai pagando para o filho aprender um trabalho ali. E a criança sem receber nada. Se a gente parar para pensar, isso daqui até acontece hoje em dia. Quem nunca ouviu aquelas propostas de emprego que é muito assim, ó, eu te pago com experiência de trabalho, vem estagiar aqui que você vai ganhar experiência na área. Ou seja, isso aqui é uma merda. Criança trabalhando é uma merda, mas a revolução não criou essa merda, mas ela se aproveitou dessa merda. E no caso da Revolução Industrial foi um pouco pior para as crianças, porque elas tinham que fazer certos serviços onde em máquina que só cabia criança ali, era a criança que tinha que se enfiar no meio, onde tinha que fazer limpeza em lugar muito profundo, era só criança que se enfiava ali, ou seja, o trabalho das crianças ainda era muito pior. Então, sim, o trabalho infantil já existia antes, mas na Revolução piorou bastante. Mas se tem um ponto positivo em toda essa merda acontecendo, é que agora as crianças estavam ali na cidade, todo mundo trabalhando ali nas cidades, e a sociedade, a alta sociedade, estava vendo essa merda, tanto na questão do trabalho infantil, como na questão do trabalho adulto também. E por causa disso, o pessoal começou a se unir, começou a surgir sindicato para lutar pelo direito dos trabalhadores. Na época que o pessoal trabalhava em campo, nunca que a galera ia se reunir, porque era tudo muito distante um do outro, então era mais complicado surgir um sindicato para lutar pelo direito dos trabalhadores. Já na época que estava todo mundo em cidade, não, isso começou a acontecer.
E, inclusive, as crianças de menos de 11 anos passaram a ser proibidas de trabalhar. Olha que evolução. Você tinha que ter pelo menos 12 anos para trabalhar. Olha que legal. Depois, com o tempo, começa a surgir aquela ideia de que a criança não tem que trabalhar, mas ela tem que trabalhar e estudar também. Depois é a ideia de que ela tem que só estudar. E se não tivesse a Revolução Industrial e a galera estivesse continuando trabalhando no campo, talvez essas condições de trabalho ruim teriam continuado durante muito tempo. Mas como eu falei, eu estou pegando um ponto específico, que é o trabalho infantil. Não significa que não tenha outros pontos que não sejam extremamente criticáveis da Revolução Industrial. Nessa época aqui, o trabalhador não tinha direito que tem hoje. Tinha fábrica que não dava nem água para o trabalhador. E, pô, eu tô te dando trabalho, eu tô te pagando e eu tenho que te dar água? Não, você que vai lá e compra a tua água. Era o pensamento da época, né? Fora que a questão de higiene nessa época não era das melhores, né? Então quando o pessoal começou a se unir em cidade ainda, ficou pior. E eu não sou o maior especialista aqui para reconhecer todos os problemas da Revolução Industrial, mas eu sei que tiveram. O problema para mim é falar que isso aqui não deveria ter acontecido, que isso aqui foi só uma desgraça na humanidade. De fato aconteceu muita coisa ruim, mas se não tivesse acontecido isso daqui, as coisas ruins que estavam acontecendo antes teriam continuado acontecendo durante muito mais tempo. Então o problema não é você chegar e apontar os erros disso daqui. O problema é você vir e propor uma solução melhor. Mais brincadeiras, fica à vontade para comentar alguma coisa. Eu sou o dono da verdade? Bom, aqui eu sou, né? O canal é meu. Mas fica o convite para você falar o que você quiser falar. Se você quiser gravar um vídeo me mostrando outros pontos também, eu vou ficar muito feliz em gravar um vídeo junto, inclusive. Mas claro, desde que você concorde comigo, né? Porque essa aqui é a democracia. E de qualquer forma, isso vai ter que ficar para um outro dia.